Muitas informações, senhoras e senhores, nesse vídeo. Tem Fluminense hoje pela Copa do Brasil. Vou falar, claro, sobre a partida, mas tem outras informações. Fluminense teve surpresa no CT. O jogo vale milhões de reais para o Flu. Também, ex-Fluminense pode estar parando no nosso maior rival. Lista de relacionados, então é um pacotão, um caminhão de notícias nesse vídeo aqui. Fique comigo até o final. Deixe o seu like, ative as notificações. E vambora, torcedor tricolor, para as informações do dia agora na Central. Cara, vamos começar falando com essa notícia aqui. Porque ontem a gente brincou até no papo, né, na nossa live, sobre o Digão jogar lá na Tailândia. Falamos bastante, brincamos, né, que ele jogou lá no Buriram United. E o Digão, cara, ele visitou o Fluminense ontem lá no CT Carlos Castilho, né? Você sabe, o Digão é bicampeão brasileiro e campeão carioca 2012. Participou da arrancada do clube em 2009, revelado na nossa base. A torcida do Fluminense tem um carinho muito grande, né? Não só a torcida do Fluminense, tem um membro aqui da Central Fluminense que ama o zagueiro Digão e por ele o Digão tava jogando com a camisa do Fluminense. Só que o Digão, né, para quem já tá imaginando, meu Deus, o Digão vai voltar pro Fluminense, o Digão falou no Charla que tá aposentado, né? Então, pelo menos não corre esse risco até onde a gente sabe. Tô com a imagem aqui, né? Tem vídeo lá na Flu TV da visita do Digão ao lado do Fred. Foram companheiros aqui no Fluminense lá em 2009, 2010, até 2012, né? 2013. O Digão fica no Fluminense até 2013, ele sai, depois ele retorna, né? E o Digão sai em dezembro de 2020, né? Ele sai para o exterior novamente. Cara, é um cara marcante na nossa história, é um zagueiro que a torcida, como eu disse, eu tenho muito carinho, a torcida tem muito carinho, marcou época, foi vitorioso aqui no Fluminense. Eu acho que a gente sempre tem que valorizar jogadores vitoriosos, que colocaram o Fluminense no topo. E o Digão foi um desses caras, ele visitou o Fluminense ontem. E a gente deseja sempre sorte na vida do Digão, sempre honrou as cores do Fluminense. E ele sempre fala, né, que o Fluminense é a vida dele. O Fluminense, ele ama o Fluminense, a família dele é toda tricolor, e quem não era Fluminense virou tricolor, tá certo? E outra informação, né, e totalmente diferente da visita do Digão, eu quero falar sobre o Matheus Martins, gente. Matheus Martins esteve no jogo do Fluminense, da Libertadores, né, acompanhando na arquibancada, tirou foto com o Diniz e etc e tal. O Matheus Martins desperta interesse do Flamengo, informação da Rádio Tupi, e a Tupi coloca que o Flamengo está perto de confirmar, né? A informação é essa, do site da Tupi. O Matheus Martins, que está prestes a completar 21 anos, pertence ao Udinese, mas que nas duas últimas temporadas esteve emprestado ao Watford. Importante lembrar que, se eu não me engano, o dono é o mesmo, por isso que o Matheus Martins estava emprestado por esse tempo todo, estava disputando a segunda divisão inglesa, está de férias aqui no Rio de Janeiro. Segundo a rádio, algumas conversas entre o atleta e a diretoria já aconteceram e não toda a situação caminha bem. Ainda falta, no entanto, o acerto com a equipe italiana, segundo a Rádio Tupi. Só falta o principal, né? Mas tudo bem, a gente está aqui para informar. O Flamengo deseja um empréstimo com opção de compra. Aí, segundo a rádio, o jogador seria uma opção para o lado direito do ataque do nosso rival da Lagoa. Cara, é uma situação bem complicada, né? Porque é mais um jogador de Xerém que pode parar no nosso rival. Quando isso vai acabar, né? Porque o Matheus Martins, eu achei até um valor baixo, né? Saiu por cerca de 9 milhões de euros, cerca de 50 milhões de reais na época. Para um atacante que tinha passagem na seleção, era muito promissor, é uma venda baixa. E, infelizmente, quando você vende com um valor baixo, cara, o jogador às vezes não vai tão bem assim lá, ele bate e volta. E o Fluminense não tem esse poder para recomprar o jogador. Aconteceu no caso do Luiz Henrique e agora pode estar acontecendo no caso do Matheus Martins. A gente está vendo o Luiz Henrique no Botafogo, claro, não é no Flamengo, né? A gente, enfim,
A gente considera o Flamengo mais rival do que o Botafogo. Mas mesmo assim, o Botafogo é um rival. Aqui a gente está vendo o Luiz Henrique, que a gente gostaria muito de ter aqui no Fluminense, brilhando, jogando bem, num rival. E agora a gente pode ter a possibilidade do Matheus Martins. Então, assim, ou o Fluminense muda um pouco essa política de vendas, aumenta esse valor, porque, cara, eu tenho certeza, se o Matheus Martins custa 15, 20 milhões de euros, em hipótese nenhuma, estariam pensando nele no Brasil nesse momento, ainda mais para jogar no nosso rival. Então, é uma forma também do Fluminense proteger. Parece que realmente, cara, é uma coisa. Parece que o Flamengo quer todos os jogadores que surgem no Fluminense, que se destacam no Fluminense. Eu não tenho dúvidas, torcedor do Fluminense. O André saindo, o Arias saindo, depois o Flamengo vai atrás. O Flamengo vai atrás. Então, assim, é realmente uma equipe que está sempre de olho nos destaques, nos jogadores que surgem aqui no Fluminense, e eles sabem que o Fluminense não vai vender direto, o Fluminense não vai negociar jogador diretamente com o Flamengo, ele espera essa oportunidade, o jogador sai, fica um tempo lá fora e tentam recontratar para trazer de volta ao futebol brasileiro, mas está aí essa informação também. Matheus Martins podendo pintar no nosso rival, seria mais um jogador. E aí, claro, assim, a gente não tem tanto apego assim no Matheus Martins, ele subiu e rapidamente foi vendido, mas fica aquele sentimento, de novo, outra vez, tá acontecendo de novo, outro jogador da nossa base indo jogar no Flamengo. Então, enfim, mas tá aí essa informação da Rádio Tupi, que o Flamengo estaria muito próximo de contratar o Matheus Martins. Vamos dando sequência aqui no nosso vídeo. Agora eu quero falar do Marquinhos, porque o Fluminense está esperando contar com o retorno do atacante para o jogo contra o Alianza Lima. Ele segue desfalcando o Fluminense diante do Sampaio Corrêa. Já vou trazer a lista de relacionados. Ele também foi desfalque no último jogo. O jogador segue em recuperação e não terá o seu retorno acelerado, até porque não tem a mínima necessidade, nem contra o Alianza Lima. Se o Marquinhos não tiver 100%, cara, não joga contra o Alianza Lima. A gente já está classificado em primeiro lugar no grupo, né? A gente espera o Marquinhos aí pro Campeonato Brasileiro, que aí sim a gente está numa situação mais urgente. A lesão do Marquinhos não é considerada grave, mas necessita de maiores cuidados. E aí o Fluminense não assim, em vários momentos, o Fluminense ele não traz a real situação do jogador. A informação que tem é que ele sofreu um trauma no pé. Gente, um trauma no pé pode ser tanta coisa. É igual a dores no joelho. Dores no joelho também pode ser tanta coisa, né? E o Fluminense acaba sendo raso nessas informações, mas é o que a gente tem sobre o Marquinhos. Nesse momento ele se encontra no período de transição, trabalhando, né, a parte física. Além dele, Samuel Xavier, o zagueiro Manuel, o atacante Douglas Costa estão nesse estágio. A presença dele contra o Alianza não está garantida, né, mas enfim, o tratamento está sendo visado para ele estar à disposição na semana que vem. Então, informação importante do melhor jogador do Fluminense nessa temporada. Eu acho que eu posso cravar isso aqui, eu posso dizer, porque o Marquinhos realmente vem se destacando, vem jogando muito bem, mas a má escalação dele, na minha visão, na lateral, vem tirando um pouquinho desse brilho do Marquinhos na temporada 2024. Eu sigo com a opinião de que ele tinha que estar jogando na ponta direita. Foi assim que ele está se destacando no Fluminense, não foi de lateral. Fernando Diniz acabou colocando ele ali de lateral como uma opção, mas eu acho equivocado da parte do treinador do Fluminense. Tomara que o Marquinhos esteja à disposição contra o Alianza Lima, já que é um jogador que nos dá dinâmica, velocidade, juventude, vitalidade, drible, bate bem de fora da área, cruza bem também, então tem sido um jogador muito útil. Agora deixa eu mandar um abraço para a galera que está sempre acompanhando os vídeos da Central.
Deixa o seu like, ative as notificações, é muito importante você engajar no nosso vídeo, compartilhar nos seus grupos, porque faz a gente alcançar mais tricolores. Você que quer o nosso crescimento, quer que a gente continue trazendo as informações do Fluminense de forma exclusiva. A gente trouxe ontem informação do GFT, né, que está com o negócio fechado com o Rangers. Mandar um abraço aqui pro José de Rio das Ostras, pro Disseu de Lusiana, Goiás, pro Tião de Nova Venécia, Espírito Santo, pro Fausto de São João del Rei, Minas Gerais, pro José Roberto de Ceará-Mirim, Rio Grande do Norte, pro João de Eunápolis, Bahia, Vaguinho de Resende, aqui no Rio, e pro da Mata de Petrópolis. Tamo junto, galera. Muito obrigado pela audiência de vocês. Tá certo? Então já vou direto aqui. Vou direto aqui falar dos relacionados do Fluminense, porque tem novidade, e a novidade é o Thiago Santos, esse cara aí da foto, Fábio Felipe Alves, Vitor Eudes, Alexandre Antônio Carlos, Arthur Calegari, Terãs, Diego Barbosa, Felipe Andrade, Felipe Melo, Gabriel Pires e Germancano, Guga, Isaac, John Arias, John Kennedy, Cauã Elias, Keno, Lima, Marcelo Martinelli, Ganso, Renato Augusto e Thiago Santos. Tá aí a lista de relacionados do Fluminense. Fernando Diniz pode dar chances durante a partida para alguns jogadores que não vêm jogando tanto. É importante lembrar que a vantagem do Fluminense é muito boa contra o Sampaio Corrêa, com muitos problemas, jogadores poupados. Já já eu vou falar sobre isso com vocês. E outra informação muito importante é sobre a classificação, que pode render muita grana ao Fluminense, né? O ganho esportivo de passar para as oitavas é importante, mas do lado financeiro, essa vaga aí pode trazer mais 3 milhões para o Fluminense, né? Porque o Fluminense, só por participar na terceira fase, ganhou cerca de 2 milhões e 200. Caso consiga essa vaga para as oitavas, tem mais 3 milhões e 400 mil reais garantido, e o total chega aí a mais de 5 milhões e meio de premiação só da Copa do Brasil. Isso também faz a diferença para o Fluminense, o lado financeiro da Copa do Brasil, que é a competição que paga muito bem aos times que vão avançando, ao time campeão principalmente. Então tá aí essas informações. Agora eu vou falar sobre as escalações, né, de Fluminense e Sampaio Corrêa. Vou trazer as informações das escalações bem rapidinho aqui, para o vídeo não ficar muito grande. Devido ao adiamento das partidas, o Fluminense vai levar os titulares, partidas do Campeonato Brasileiro, que retornam no dia 1º de junho, tá bom, gente? Essa informação a CBF já confirmou. Fernando Diniz vai levar os titulares, a única mudança na escalação será a entrada de Felipe Melo no lugar de Antônio Carlos. Do provável time do Fluminense tem Fábio, Guga, Felipe Melo, Martinelli na zaga, Marcelo, Alexander, Lima, Ganso, Arias, Keno e Cano. Tá aí a provável escalação do Fluminense para esse confronto no Maracanã. É importante lembrar, a partida só vai ser transmitida na Amazon Prime, jogo a partir das 7 da noite. Já o Sampaio Corrêa não terá o Ferreira, não terá o Pimentinha, que será poupado. O técnico Zé Augusto, técnico novo lá no Sampaio, terá que fazer 2 mudanças em relação à última partida da equipe. Além disso, existe uma forte tendência de alguns titulares serem poupados. Assim, a provável equipe do Sampaio Corrêa deve ser Felipe, Rafael, Franklin, També e Cortez, Varela, Maurício, Nadson, Breno, Brunão e João Felipe. Essa deve ser a provável equipe do Sampaio Corrêa. O Fluminense é muito favorito. Espero que o Fluminense não dê sustos à sua torcida nessa noite, porque não tem necessidade nenhuma. Mas obrigado a você que acompanhou esse vídeo até o final. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.